de 17, né? Para saber mais detalhes, o Carlos entra com a gente aqui para conversar agora. Ele está, inclusive, com o delegado responsável por esse flagrante e agora, imagino, pela condução das investigações. Ô, Carlos, boa noite para você. Existe alguma novidade, né, de ontem para cá? Tem sim, meu amigo. Boa noite a você, boa noite a todos. Uma novidade de extrema importância dessa ação violenta, brutal, podemos até dizer audaciosa, inclusive, Nelson, planejada, com muita cautela, né? De acordo com as investigações, inclusive essa é a novidade deste caso, de acordo com as investigações, essa dupla planejou essa ação criminosa a essa agência bancária bem no centro da cidade de Votuporanga desde o ano passado. E por muita sorte, e obviamente também graças ao trabalho da polícia, uma ação frustrada. A gente convidou o delegado Renato Pupo, inclusive, delegado, obrigado por ter aceitado nosso convite, bem-vindo ao SP Record, para a gente entender um pouquinho mais sobre a dinâmica, porque apesar da pouca idade, um jovem de 16 anos que foi apreendido pela polícia e um outro maior de 18 anos, que inclusive já foi encaminhado para a cadeia pública de Paulo de Faria, eles mostraram ali um certo amadorismo, né, delegado? Boa noite. Boa noite, sempre um prazer estar falando com vocês. Realmente, dois amadores, e é isso que nos preocupa. Graças a Deus, foi uma ação frustrada, como você falou, teve um final feliz, mas que poderia ser trágico para a cidade. 8 horas da manhã de uma terça-feira, no centro da cidade de Votuporanga. Eles, de fato, falaram informalmente para a gente, porque na oitiva se reservaram o direito de permanecerem calados, mas na informalidade confessaram que estavam programando isso desde o ano passado. Inicialmente para a cidade de Meridiano, que é uma cidade pequena, ali próxima de Votuporanga, mas por uma questão de transporte, já que eles não possuem veículo, resolveram fazer em Votuporanga mesmo. Tão amadores que fizeram o assalto sem esconder o rosto. E esse amadorismo nos preocupa porque é numa situação dessa que pode acontecer um acidente. Por exemplo, ambos atuaram o tempo inteiro com 2 armas de fogo, apontado para as cabeças de 2 vítimas funcionárias do banco e ambos com as armas engatilhadas. A chance de um disparo acidental era muito grande, principalmente no momento em que o menor, duvidando do gerente, quando o gerente falou que não tinha a senha do cofre, colocou o cano da arma dentro da boca do gerente. A gente sabe que uma arma engatilhada ela fica muito sensível, qualquer toque, qualquer batida pode provocar um disparo, e com a arma dentro da boca do gerente, esse disparo poderia, grande chance, ser fatal. Delegado, inclusive a gente fala sobre esse amadorismo, sobre essa inexperiência desses dois envolvidos, porque em um determinado momento, isso foi registrado pelas câmeras de segurança da agência bancária, o menor de idade ele se mostrava muito nervoso, muito agressivo, e o maior de 18 anos e também o gerente dessa agência que tentou ali acalmar, explicar para que evitasse que o pior acontecesse de fato, né? Exatamente. Num determinado momento, o menor cogitou até de efetuar um disparo contra o cofre, quando se convenceu de que o gerente não tinha a senha do cofre. E foi o maior que o convenceu, juntamente com o gerente. Eles conseguiram convencê-lo alegando, primeiro, que ele não teria êxito, não ia conseguir abrir o cofre com um disparo, e segundo, que um ricochete da bala poderia atingir algum cliente, já que o banco já estava com gente naquele momento. Mas o menor realmente se mostrava mais agressivo. Delegado, quem são esses dois envolvidos? Qual o histórico deles? São moradores de Votuporanga? O que a polícia já sabe dizer sobre eles dois? São moradores de Votuporanga, são pessoas de uma passagem muito pequena pelo mundo do crime. O maior, se não me engano, não tem passagens, e o menor, segundo seu pai, teve um envolvimento com furto de moto no passado não muito distante. Fora isso, nada que os desabone, então a gente, talvez pela pouca idade, não tenha esses registros. Delegado, infelizmente é trágico, até que podemos citar, ver dois jovens, planejar de uma forma, no mínimo, audaciosa, cautelosa, um assalto, a uma agência bancária, onde existem seguranças armados, equipamentos de segurança que detectam, a entrada desse tipo de armamento. E, inclusive, essa é a minha pergunta a partir de agora, delegado. É possível que tenha havido uma certa falha na segurança da agência bancária, visto que eles dois conseguiram entrar inicialmente com uma arma, né? Olha, nós não temos elementos suficientes para falar em falha, porque primeiro eles renderam lá fora do banco uma funcionária que estava chegando para trabalhar. A partir daí se aproximaram de uma divisória que permite o acesso para a parte interna do banco, com ela feita de refém com uma arma apontada para sua cabeça. Através dessa divisória de vidro, pediram ao vigia, Marcelo, que abrisse essa porta. O vigia não tinha chave, conversou com o gerente que autorizou, visando preservar a vida da sua funcionária, da sua colaboradora. Então não dá para falar em falha, nem sei
se passaram pela porta, aquela giratória com detector de metal, mas ainda que tenha detectado, não tinha o que fazer, porque o detector de metal ele só alerta, né? Mas naquela situação já sabiam que existia um metal, inclusive o metal mostrado ostensivamente, apontado para a cabeça da arma, para a cabeça da vítima. Então não tinha o que fazer, em princípio não dá para falar em falha, não. Delegado, em depoimento, o que é que eles contam? Eles já se mostram ali, digamos que arrependidos, se é que a gente pode citar assim. Qual o comportamento deles diante das autoridades? Olha, como eu disse, eles se reservaram o direito de permanecer calado. Isso é um direito constitucional, a gente não tem como forçar. Na informalidade nós conseguimos tirar alguma coisa, só que do menor. O maior ficou muito calado o tempo inteiro, disse que tem problemas em casa, os pais internados por uso de álcool. Já o menor, ele me parece mais audacioso, mais sonhador e mais determinado mesmo a praticar o crime. Inclusive, dando a entender em alguns momentos, ele falava que ambos tiveram a ideia, mas me pareceu que isso saiu da cabeça dele. E sobre esse crime planejado estrategicamente, eles chegaram a confessar o que fariam depois de talvez conseguir levar os valores dessa agência bancária, se tinham planos de fugir, enfim, quais seriam o próximo passo dessa dupla? Isso eles não chegaram a falar, mas a impressão que dá é que eles iam fugir, porque se não tiveram a preocupação de proteger o rosto, eles não teriam o menor clima para ficar em Votuporanga depois, se tivessem êxito na empreitada criminosa. Então eles iam ter que fugir, certamente. Delegado, o que já está acontecendo com esses dois envolvidos? Bom, o maior foi autuado em flagrante, hoje ele passou pela audiência de custódia, nessa audiência a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, então ele permanece preso, vai responder preso, isso é muito bom, muito importante, e nós durante o flagrante tomamos todos os cuidados para cercar bem. O que significa cercar bem? Demonstrar sem forçar a barra, mas dentro da legalidade, demonstrar tudo que aconteceu ali de grave, todas as causas de aumento de pena, concurso de agentes, retenção de vítima, uso de arma de fogo. E o menor foi apreendido porque todo ato infracional praticado com violência ou grave ameaça autoriza a apreensão quando em estado flagrancial. O menor foi apreendido e permanece apreendido. Delegado Renato Pulpo, obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no SP Record. É um passo extremamente importante desse inquérito policial e, claro, tem ainda os próximos andamentos dessa investigação e a gente segue junto com a polícia acompanhando todos os detalhes desse caso. Meu amigo, eu volto contigo. Ô Carlos, muito obrigado pela participação.